Muito boa noite, queremos agradecer aos nossos participantes hoje do nosso bate-papo da cidadania, que foi uma forma que a gente encontrou nesse momento de pandemia nos aproximar, né, e fazer que as pessoas, os trabalhadores e a população da nossa cidade pudesse se manifestar, trocar ideias, conversar, enfim, que esse espaço fosse um espaço de exercício da cidadania. Eu quero dizer para vocês que hoje talvez seja a live que eu estou mais contente em participar, porque tem uma categoria que eu respeito muito, que são os trabalhadores em educação e os professores. Eu que fui estudante das nossas escolas públicas, aqui do município de Sapucaí do Sul, participei de grêmio estudantil, sempre integrado às lutas da educação nas escolas, então para mim hoje se nós encerrasse a live hoje, não fizesse mais, né, nós voltasse à normalidade, na universidade de live, eu tenho certeza que eu encerraria ela com chave de ouro, com a presença de duas amigas e uma pessoa que eu estou conhecendo hoje, que é a professora Nívia, que é diretora da escola Sapucaia, a Miriam Matos e a Kátia Bortolini, e os nossos demais camaradas de bancada de todas as quintas-feiras aí, o Vicente do Ocupe e o Wilson Caetano. O Luiz Fernando abriu mão da participação dele hoje, né, para que a gente pudesse fazer essa live aí com as três professoras convidadas, né, e aí, o nosso desejo, a nossa vontade hoje é falar um pouco sobre educação, né, uma categoria que sofre todo dia, né, tem uma batalha, né, seja na arte de educar, de ensinar, seja nos seus direitos, né, que diuturnamente alguém faz algum tipo de ataque aos trabalhadores da educação, e nós entendemos que essa é uma categoria que merece muito ser valorizada, né, pelo seu papel social e pela sua importância, né? Os guris vão poder falar depois aí que eles têm os pensadores e as suas frases na ponta da língua, da importância que a gente tem pela educação. Isso não é um fingimento, nós de fato, durante toda a nossa vida, como cidadão, a gente sempre defendeu a educação e os trabalhadores em educação, desde da sala de aula até a porta da escola, onde nós éramos recebidos lá pelos porteiros, lá, enfim, no nosso período de estudante e hoje como um cidadão aqui. Então, dito isso, eu vou começar com o Vicente, dando uma saudação, e aí nós fizemos essa jogada, a gente quer conversar aí com os nossos convidados hoje, com os nossos professores, sobre esse momento que nós vivemos, né, da educação, né, as suas dificuldades, né, e, acima de tudo, o sonho que cada um carrega para que a gente possa ter uma educação de qualidade de verdade. Com a palavra, Vicente. Bom, primeiramente queria agradecer, né, novamente, né, o Adriano por estar abrindo, né, um debate, né, tão importante como é a educação, né, porque a educação em si é o núcleo de tudo, né. Ela dá, né, ela transmite o conhecimento para o desenvolvimento social de uma sociedade, de uma civilização, né. Então é muito importante, né, para ser médico, né, em si, os médicos que estão salvando, né, os enfermeiros, os setores da saúde, né, os funcionários da saúde em si, ao geral, que estão salvando pessoas, passaram por professores, né. Então, primeiramente, queria agradecer, né, o Adriano por estar, né, abrindo, né, esse debate que é de urgência, né, ainda mais nesse momento que a gente vem passando por uma pandemia, né, e que o estado do Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, né, vem aprofundando, né, se aproveitando da conjuntura atual, se aproveitando da pandemia para a votação está passando, mas enfim, se aproveitando da conjuntura atual para mercantilizar a educação, né, como vem fazendo, né, muitos estudantes não estão tendo acesso a esse ensino remoto, né, mas a gente não tem que compreender apenas os dados que foram feitos antigamente, que uma parte da sociedade tinha acesso à internet, porque, segundo a IBGE, mais de 50% da população que tem idade para trabalhar estão desempregadas. Então, muitos daqueles que estavam empregados antes da pandemia estão desempregados e, nesse momento, não tem mais a condição que tinha antes para pagar a internet, né, dentro de casa, né. Então, os estudantes estão, né, num beco realmente sem saída,
né? Hoje eu tenho um Dindo que é professor da rede estadual, né? E ele disse que na primeira aula que ele teve, né? Ele tem 24 alunos numa turma, né? E na primeira aula, né, que ele teve no Meet, foi 14 alunos, agora já são 8, né? E vem diminuindo, né? Ele está preocupado, né? Mas enfim, eu disse para ele que realmente o acesso à internet, o acesso, né, à educação vem cada vez, né, em meio a essa pandemia sendo menor, né? Mas eu gostaria de primeiramente de agradecer, né, a professora Nívia, né, diretora da escola Sapucaia, se eu não me engano, que eu acho que eu me lembro, né, da questão da greve dos professores, que eu tenho orgulho por estar, por ter participado, né, do comando de greve junto com o 20º núcleo e fizemos, né, verdadeiramente botamos o Rio Grande do Sul para tremer, né? Os professores deram verdadeiramente uma aula para o Eduardo Leite. Infelizmente, não saímos vitoriosos, né? E estamos aí sofrendo mais, né, profundamente, né, não apenas, né, o descaso do Estado naquele certo momento, mas agora nós está surtindo efeito o pacote do leite e muitos professores estão sendo abandonados nesse momento. Primeiramente, eu quero, né, parafrasear isso, né, e dar o segmento ao debate para que todos possamos falar, né, porque eu vejo que também a educação no município ela vai vir a sofrer, né, os mesmos ataques que sofreram os professores da rede, que sofreram e vêm sofrendo os professores da rede estadual, e que a gente precisa estar preparado, unidos, unificados entre estudantes, professores, né, funcionários, trabalhadores em geral, para lutar contra esses governos que vêm apresentando, né, um projeto anti-educação, um projeto, né, anti-povo, né, e de mercantilização das necessidades da população, que uma delas é a educação. Né? Muito obrigado a todos por estarem presentes aqui e que possamos dar um segmento desse debate. Companheiro Wilson? Bom, primeiramente, boa noite a todos, boa noite à professora Nívia Boavista, nossa convidada hoje, assim como a professora Miriam e a professora Kátia, que são nossas convidadas especiais, para falar de um tema tão importante, um tema tão pertinente, um tema que realmente faz a base de qualquer nação, que é a educação. Então, eu estou muito lisonjeado, eu estou muito satisfeito de poder participar de um grupo tão seleto de profissionais tão valorosos como vocês são. Se hoje nós estamos aqui, cada um com a sua profissão, a gente tem que valorizar por onde a gente passou e quais foram os profissionais que foram responsáveis pela nossa formação. Hoje todo médico, todo engenheiro, todo juiz, todo político, desembargador, enfim, membros de todos os poderes passaram por grandes mestres, né? Então a gente tem que fazer referência à profissão matriz, vamos dizer assim, a profissão mãe, que é a profissão do educador. Então eu estou muito agradecido de poder fazer parte de um debate tão importante. Na verdade, como eu disse anteriormente, eu gostaria de mais ouvir vocês, porque o que vocês têm para dizer certamente é um grande aprendizado. Agora, é importante nós tratarmos de alguns temas aqui, talvez que vá colaborar com o debate, em temas tão atuais como a questão da pandemia, onde os desafios que o ensino, que acabam acontecendo no ensino num momento como esse. Se antes nós tínhamos um desafio financeiro, com recursos mínimos, com o sucateamento das escolas, né, devido ao fato de não virem recursos suficientes, hoje nós enfrentamos um outro problema também, somado a esse, que é o fato de hoje os estudantes, os alunos de baixa renda, não terem as condições mínimas para poderem acessar os materiais de estudo, assim como o acesso a um smartphone ou à internet, que possibilitem, né, a esses alunos, essas crianças, a poderem ter o seu processo pedagógico continuado num momento como esse. E é nesse momento que a gente vê realmente e começa a rediscutir, ou reavaliar, ou repensar realmente esse sistema, que é um sistema que não visa a educação, né? A educação acaba ficando em segundo plano, aonde também com profissionais
mal remunerados, com profissionais totalmente desvalorizados. Eu acho que o tema da educação deveria ser o debate no Brasil como um debate primordial para os outros demais temas todos. Porque, afinal de contas, até casos de saúde pública passam pela educação, né? Se a educação puder esclarecer, né, através do debate científico, como é o trabalho da educação, hoje nós não teríamos, por exemplo, aí, parlamentares e prefeitos e membros do executivo, do legislativo, estarem sugerindo aí, para combater a pandemia, métodos obscurantistas que vêm desde a Idade Média. Então, eu acho que, realmente, para colaborar com o debate, eu acho que esses temas são centrais. Como é que vocês enxergam, e essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, de deixar para contribuir no debate, como é que vocês enxergam a educação hoje, num momento de pandemia, onde minimamente as crianças não têm acesso à educação devido ao fato de as aulas não serem presenciais? Sem contar naquelas crianças também que grande parte das crianças que são atendidas pela escola pública municipal ou estadual, ela tem um fator preponderante na vida dessas crianças, que além de trazer o ensino, que além de trazer a qualidade mínima para cognitiva, né, de aprendizado, ainda a escola cumpre um papel muitas vezes social. E eu posso falar isso porque eu realmente fui da Escola Municipal Sapucaia, onde a diretora Nívia hoje é diretora. Então, a gente sabe muito bem que, muitas vezes, as crianças fazem a sua maior parte das suas refeições diárias na escola. Como é que acontece hoje, né, nesse momento de pandemia, onde a gente não vê, assim, uma atitude, por exemplo, dos governos, tanto municipais como estaduais, em o que estão fazendo com essa merenda que já estava estocada, né? Não se vê uma campanha do governo federal, dos governos, para fazer com que as crianças vão lá, façam a sua refeição de uma forma organizada, enfim. Então, eu queria só, para concluir, também não tomar o tempo, porque eu quero ouvir vocês, trazer esses temas ao debate. Muito obrigado, boa noite. Professora Miriam? Uma saudação para a nossa live. Olá, então, boa noite. Obrigada pelo convite, Adriano, Vicente, Wilson, né? Dizer para vocês que estou muito lisonjeada com os elogios aqui, não sei se vou corresponder à altura, porque, como o Adriano bem sabe, a questão da live me dá palpitações, né? Eu não curto muito esse lance aqui online, né? Como bem disse o Wilson, nada substitui ali a sala de aula, como nada substitui o olho no olho, né? A gente poder estar junto debatendo. Mas nesse momento de pandemia, a gente precisa ser responsável com a vida de cada um. Meu cumprimento especial, então, à minha colega e companheira de luta, a professora Kátia Bortolini, e também à professora Nívia, que é professora do Estado, né? A gente tem acompanhado de perto tudo que o Estado está passando. Não é que a gente aqui em Sapucaia esteja nas mil maravilhas, mas é que quando olha para o Estado, a gente vê que tem que estar sempre se somando na luta, né, para ajudar. E dizer para vocês que a gente está aí sempre na luta pela educação, que a gente precisa estar sempre unido, e não só os educadores, acho que a comunidade como um todo, né, porque, como bem vocês disseram antes de mim, a educação é que vai dar o rumo do nosso país, e é ela que vai poder tirar a gente dessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Uma situação em que a verdade não importa, e a fake news, o que foi passado num grupo de WhatsApp, numa corrente, né? O negacionismo da ciência, a desvalorização proposital dos governantes para com a educação. Porque o povo, quanto menos culto, quanto menos entender, quanto menos buscar o conhecimento, mais fácil ele vai ser de ser maleável, mais fácil ele vai ser de acreditar naquilo que os governantes querem. Então, na minha saudação agora de entrada, eu queria novamente agradecer e saudar todos que estão nos assistindo aqui na live. Obrigado. Professora Kátia. Então tá, boa noite para todo mundo, para quem está nos assistindo, para o meu amigo Adriano, companheiro de luta já há muito tempo,
o Wilson, que eu chamo de Júnior, né? Vicente, professora Nívia, e minha companheira aí de luta, Miriam. Então tá, vamos conversar aí, né, sobre tudo, né, que está envolvendo. Já não estava muito bom, né, até março, nunca esteve tão bom, passam governos, entram partidos diferentes, e a educação sempre está em último nível, depois que eles ganham tudo, né, porque época de campanha, para eles a educação é tudo, né. Então, depois da pandemia, agora, parece que saiu mais ainda, né, as mazelas da sociedade, né, essa questão da educação remota, das atividades remotas, deu para ver bem a desigualdade social, salientou mais do que a gente já sabia, né, porque nós que estamos dentro de escola, a gente sabe, né, como funciona, né, mas para a sociedade agora parece que está aparecendo mais, e infelizmente, né, nossos governantes, como sempre, né, não fazem o que tem que ser feito. Então, quero cumprimentar a todos, em especial a professora Nívia, né, que a gente é calejado, professor do município, mas é que nem a Miriam falou, a gente vendo professores colegas do Estado, né, essa situação há anos, que vem há anos já, e agora quantos? 5 anos, né, recebendo da maneira que estão, mas enfim, vamos lá para o debate, vamos para que o nosso debate seja muito bom e sempre contribuindo aí para a educação, para melhorar a educação. Obrigado, professora. Eu vou passar já de imediato para a professora Nívia, né? Ela faz a saudação dela, e a gente também convidou ela para ela nos contar um pouco, né, como é que está sendo, nesse momento de pandemia, administrar uma escola do Estado, né, que tem que cumprir essas questões da educação à distância, né, de material, e como foge um pouco da nossa realidade, né, que ela possa nos passar para nós como é que está sendo para as escolas estaduais aqui na cidade. Inclusive, professora, eu acompanhei uma sessão da Câmara de Vereadores de Sapucaia, né, onde uma outra escola pedia folhas de ofício para uma vereadora, porque eles não estavam com condições de fazer os xerox, as cópias, para entregar para os alunos lá dos trabalhos que estavam programados, né? Inclusive a Câmara de Vereadores lá, outros vereadores no debate, pediram para fazer uma consulta a outras escolas também que estavam com dificuldade referente à folha de ofício, né? Sabe eles que são tantas, né? Mas uma que foi colocado lá era da folha de ofício, né? Para que a Câmara iria, através da economia que eles tiveram de material, poder distribuir para as escolas. Então, a senhora faz a sua saudação aí e já pode nos contar esse drama, né, e a luta dos trabalhadores e dos professores em educação do Estado para poder fazer uma educação, de fato, que chegue na nossa comunidade. Boa noite a todos, né? Eu me sinto muito feliz por fazer parte deste momento, dessa live, num momento tão complicado que a educação está passando. A educação, de um modo geral, está falida já há muitos anos, né? E, infelizmente, a gente tem que falar exatamente isso. Nós somos uma resistência. A gente é professor não só por ideologia, mas também por teimosia, né? Eu digo que nós somos muito teimosos e a gente tem sempre aquela coisa de acreditar num futuro que, às vezes, a gente não sabe se vai ser tão bom, visto o quadro que a gente tem visto em muitas pessoas, assim, e principalmente nos nossos políticos, né? A educação, ela serve como um pilar para que as pessoas possam se eleger e, depois de eleitos, chutar o balde e nos colocar de escanteio e procurar tirar todos os direitos, não só que os professores têm, mas que o filho do pobre tem, do assalariado, porque os filhos dos políticos geralmente estão em escolas particulares, né? Então, eles vão ter sempre aquilo,
o que eles consideram do bom e do melhor. E daí fica para o filho do assalariado ali a escola pública, e a educação daí não pode ser prioridade mesmo. Porque ensinar, se a gente for começar a ensinar a gurizada a pensar, ensinar as pessoas a falar sobre cidadania, isso vai incomodar, e talvez muito desses ratos que estão nesse esgoto, né, eles não vão se eleger, nem se reeleger, porque, infelizmente, a nossa política foi tomada por ratazanas mesmo, né? Os nossos governantes estão mais ou menos por aí. Mas o nosso foco mesmo é falar sobre educação num momento de pandemia que está sendo bem complicado. Acredito complicado para as escolas do município e extremamente complicado para as escolas do estado. E assim como está sendo muito difícil também para os pais da nossa, que a gente conhece e sabe de toda a problemática. Então, eu quero, assim, dar uma boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo. Se alguém da minha comunidade escolar está nos assistindo, estamos juntos, sei do quanto está sendo difícil para esses pais também, o quanto é difícil, a gente ouve o relato deles, das dificuldades para poder... Como é que eu vou fazer as atividades com meu filho? Às vezes 3, 4 filhos com um só telefone, às vezes sem internet, ou que não tem um computador para imprimir. Então, assim, está sendo difícil para todo mundo, está sendo difícil para os professores, está sendo difícil para os pais, está sendo tremendamente difícil para as crianças. A gente recebe áudios de crianças tendo crises, às vezes, em casa, porque eles querem a vida deles de volta. Assim, criancinha pequena chorando, dizendo, eu quero a minha vida de volta. E os pais não sabendo como lidar com isso, porque está realmente muito difícil. Então, assim, falar sobre a educação das escolas do estado neste momento dá até um certo desespero, assim, porque os nossos alunos não têm condições a uma internet, mas muitos dos nossos professores também não têm. Porque o salário, um professor do estado, para poder receber o seu salário, ele tem que pagar para o banco. Para poder receber no dia 31, ele tem que pagar para o banco uma taxa para poder fazer um empréstimo para receber o seu salário. Senão ele só vai receber o salário no final do mês, do outro mês, no caso, o nosso salário de julho, se eu quiser receber, eu vou ter que pagar para o banco. Senão eu só vou receber lá no meio de agosto, final de agosto. É quando a gente recebe o nosso salário. Então, o professor, assim, se tinha financiamento, ele já teve que, às vezes, largar a sua casa e morar nos fundos da casa de alguém. Se pagava aluguel, também está com essas dificuldades, porque o Estado, depois do pacote do governo Leite, tornou-se pior, né, para o professor da aula. Então, assim, o professor, ele não tem, eu tenho professores que não têm internet para trabalhar. E aí, para poder trabalhar, eles têm que ir na escola usar a internet da escola, porque a única verba que a escola do estado tem garantida é a internet. Essa está em dia. É a única coisa. O nosso telefone está cortado, nós tivemos que fazer uma live para poder arrecadar dinheiro para poder pagar telefone. Nós tivemos uma campanha para poder arrecadar folhas de ofício. As folhas até a gente tinha uma reserva, mas aí tem os toner também, né? Porque a gente tem que, não é só de folha, a gente tem que, para fazer a impressão, tu precisa de tinta, e a tinta estava acabando e não tinha mais verbas para isso, porque o Estado, desde abril, não enviava verbas para as escolas. Então, nós ficamos ele veio uma verba em abril, ficamos mês de maio, junho e julho sem verbas. Agora, em julho, veio R$2.000 para pagar telefone, folha, toner, vigilância e tudo mais. Então, assim, é muito difícil a gente conviver, falar em educação com tudo isso que nós estamos vivenciando no momento, né? É um momento, eu não sei, com relação às merendas, eu anotei ali a gurizada. A escola, assim, todo o restinho de merenda que nós tínhamos dentro da escola, nós fomos dando para a nossa comunidade. Então, o pessoal ligava e dizia assim,
né, perdi emprego, estou desempregado. Então, a gente foi lá e fizemos sacolas econômicas e doamos o que nós tínhamos para a nossa comunidade. Fizemos campanha com professores ajudando, outros pais que têm condições, porque nós temos uma comunidade que, essa é muito atuante. Eu só tenho que agradecer aos meus pais da escola, que são pais maravilhosos, que tudo que a gente pede, eles prontamente são presentes, eles tentam nos ajudar, tentam abraçar a gente, né, e ajudar. E o que eu digo para os meus pais lá é assim, nós somos uma família, e a gente nós temos que tentar nos ajudar. Então, assim, teve um pai que foi lá, eles vão lá e levam leite, levam arroz, levam, para a gente montar sacolas para poder doar para aquelas crianças que não têm. Então, quando a gente sabe que alguma família necessita, eles entram em contato com a gente vai lá e organiza uma forma de poder abastecer essa parte do alimento que muitas crianças só faziam na escola. Era só lá, né? Então, assim, a nossa comunidade é uma comunidade que eu digo até bastante privilegiada comparado com outras escolas que a gente tem no município. A gente sabe que a nossa tem um poder aquisitivo até um pouco melhor, mas temos também aquelas pessoas que precisam muito e que está difícil, né? Está muito difícil. Então, assim, o Estado, para todas as escolas para todas as escolas do Estado, nós tivemos que fazer um levantamento de quais os alunos que mais estavam necessitando. Então, nós ganhamos, eu acho que foram 40 cestas básicas. A gente ganhou do Estado. E aí a gente cadastrou as famílias, aqueles que entravam em contato conosco, para saber quais as necessidades deles. Então, essas pessoas entravam em contato, a gente fazia um cadastro, cadastrava, mas nós só tínhamos 40. Eu teria até mais pessoas para poder doar, mas só veio para nós 40 cestas básicas, para a gente poder doar para as pessoas. Teve gente que ficou de fora, teve gente que ficou chateada porque queria aquela cesta, mas isso também foi no mês de abril, eu acho, que aconteceu tudo isso. Depois, no mês de maio, mês de junho, também não entrou mais nenhuma verba para merenda, e a gente não pôde mais ajudar as famílias da forma como a gente gostaria. Na nossa live, a gente pediu novamente ajuda para que as famílias fossem até a escola e doassem alimentos, que nós montaríamos cestas para aquelas famílias que a gente sabe que estão necessitando, e aos poucos estão chegando algumas coisinhas lá. Então, teve gente que foi nos ajudando e a gente está conseguindo, né? Estamos conseguindo, graças a Deus, a gente conseguiu um dinheirinho para poder pagar o telefone, vamos poder ter telefone de novo, vamos poder fazer as coisas que a gente queria e estava faltando as verbas, e conseguimos. Nós temos uma coordenadora, a coordenadora da 27ª, eu tenho que estender aqui o meu agradecimento a ela, é uma pessoa maravilhosa. Fazia muitos anos que a gente não tinha uma pessoa tão competente, tão humana, tão dinâmica, tão correta, eu acho, como essa pessoa que está à frente da 27ª Coordenadoria. É uma pessoa que corre atrás de tudo que a gente pede e tenta facilitar a vida da gente da melhor forma possível, sem tantas cobranças, mas valorizando os nossos professores e valorizando o nosso trabalho, assim. Então, eu digo, ser professora da rede pública estadual é para quem, olha, é difícil, é muito difícil mesmo, né? Eu fui professora do município, eu saí do município, já fazem uns 30 anos que eu saí. Se as pessoas me perguntarem assim, tu se arrepende de ter saído do município? Financeiramente, posso dizer que sim, mas a nível de poder, assim, de liberdade para trabalhar, não. Nesse ponto, não. E vou dizer porque o Adriano ali falou, né, que na Câmara foi numa sessão, foi pedido, uma escola solicitou folhas para uma vereadora, né,
Aí o Wilson até me falou, bah, Nívia, eu disse assim, ó, e eu vou dizer o que eu respondi para o Wilson. Eu disse o seguinte, há um tempo atrás, esse deputado de Sapucaia, que eu não gosto nem de falar o nome dessa criatura, ele mandou um povo lá do gabinete dele na escola, oferecer joguinhos, folhinhas, livrinhos, e quando eu recebi a comitiva dele lá, do partido dele, do escritório dele, eu disse o seguinte, que eu não queria joguinhos, eu não queria folhinhas, eu não queria isso, eu queria que a educação fosse vista por ele como algo indispensável no município, que eu queria que ele olhasse para a educação e não nos desse migalhas, mas que eles nos dessem como realmente trabalhar com dignidade, né? Porque eu não queria que ele fosse mais um a querer usar as escolas para conseguir depois os seus votos. Quando estava para... ele ouviu, o pessoal ouviu, saiu de lá e eu disse para o Wilson, eu não vou pedir nada para político nenhum. Eu acho que eles sabem tudo que a escola está passando, né? Todo mundo sabe o que as escolas passam. Eu acho que a gente não deveria nem solicitar nada. Eles deveriam dizer, não, vamos destinar uma verba a mais para a educação, para a merenda dos alunos, para ajudar essas famílias com internet, porque eles estão cobrando internet dos alunos, aulas online dos alunos, e estão fazendo pesquisa de internet, de chip, desde março. Desde março. Nós estamos já indo para agosto e nada aconteceu ainda. E aí eles falam que querem aulas remotas, a gente sabendo que faz parte do Eduardo Leite, do que o Eduardo Leite quer é aulas, e faz parte dos nossos governantes querer aulas remotas, isso já faz há mais tempo, tanto é que teve um encontro, né, do nosso governador com o Luciano Huck, onde isso entrou, de tentar fazer aulas remotas. Isso é muito bonito no papel. O papel aceita tudo, né? Vamos fazer aulas remotas. Mas o aluno não tem, às vezes, nem luz em casa porque está cortada. Ou porque não tem como pagar, ou porque não tem uma internet, não tem um celular para poder fazer as coisas, e eles querem aulas remotas. Se tivesse tanto interesse realmente que a educação fizesse efeito, eles já tinham dado um jeito. E aí esse deputado poderia realmente fazer alguma coisa pelos professores, e ele realmente fez pelos professores do Estado. Ele votou para que a gente perdesse todos os nossos direitos e que a gente vivesse agora de migalha. Então, desse deputadozinho de Sapucaia e da esposinha dele, eu não quero nada deles. E se algum político quiser nos ajudar, que nos ajude dando dignidade ao professor e vendo a educação não como uma bengala, um degrau para poder se eleger. Porque um desses vereadores que está lá, eu fiz campanha para ele, a minha escola inteira votou praticamente nele, e ele foi um dos primeiros a dizer que professor, quando nós fizemos greve, nós éramos um bando de vagabundos. Então, assim, eu não quero saber, assim, de favor de políticos. Eu quero que os políticos olhem para a educação e pensem, nós precisamos, a educação, ela deve ser prioridade, assim como a saúde, assim como a segurança, porque eles não têm que fazer favor para nós, eles têm que fazer cumprir os nossos direitos. E eles têm deveres para conosco, coisa que eles esquecem, né? Vou passar para vocês, depois qualquer coisa a mais eu falo mais um pouco. Obrigado, professora Nívia, pelas informações. Eu só vou, antes de passar para o próximo agora, para conversar conosco, só lembrar, né, que quando eu recomendei para o Wilson, né, é porque a gente entende algumas relações, né, como se só aquela escola tivesse problema. Né? Eu até, inclusive, coloquei lá no chat da Câmara que teria que verificar com outras escolas. Talvez o mais importante seria a Câmara de Vereadores enviar um requerimento, né, que eles adoram fazer no início da sessão, para o governo do Estado, para que cumpra a sua obrigação de atender e mandar os repasses para as escolas no tempo adequado,
né? Porque a educação é importante. Quem gostaria de ajudar no debate? Bom, queria contribuir, né, com esse debate do ensino remoto e também com a questão, né, essa questão dos vereadores, né, de fazerem joguinhos políticos, né, dizem que defendem a educação, né. Eu pude compreender e aprender, né, a ver, né, olho a olho, né, vereadora fazer discurso que o marido dela iria votar, né, contra, né, o pacote do leite a favor dos professores, e depois o próprio deputado estadual, né, de Sapucaia do Sul, além de votar, né, a favor do pacote do leite, né, uma semana antes estava aceitando cargos, né, do governo do Eduardo Leite, que ele estava distribuindo para os deputados, né, para votarem a favor, né. Pude, né, conviver, né, com uma, né, em meio a uma luta, né, onde os professores eles fizeram em si, né, uma revolução na minha vida, né, porque dali eu vi que realmente a educação incomoda os políticos, porque com educação em si, jovens, né, vão ser críticos, vão ser pensantes, vão ser intelectuais, vão, né, vão ter, né, um conhecimento, né, uma vontade de mudar, né, realmente as estruturas, né, que não valorizam a educação. E em si, eles, a partir do momento que eles atacam a educação, né, aqueles jovens que em um certo momento têm uma consciência, como eu tive, né, e outros estudantes, muitos outros estudantes, que na greve, né, olhava assim, né, tipo, quando eu convidei o pessoal no Vila Prado para participar da greve, eu me surpreendi com pessoas, com jovens, né, que não estavam participando do movimento estudantil dentro da escola, e que toparam estar ao lado dos professores, né, e que disseram, não, vamos lá, né, e eu achei maravilhoso, porque realmente a educação é algo assim que eu levo até para a vida, porque eu tô quase chorando aqui, porque assim, ó, eu sou um jovem que sou cria do Justino Cambuim, né, estive na luta contra a reforma da Previdência, fui para frente da Real, né, onde pessoas sofreram, a polícia jogou bomba de lacrimogênio, né, meu tio, minhas famílias, convidei eles para estarem junto, meus professores estavam lá, né, e eu me lembro daquela luta, assim, eu recém havia saído do ensino fundamental, e eu consegui ver de olhos, né, o quão é lindo, né, professores que não apenas vão dar aula por ser uma profissão normal deles, mas sim por amor, né, ao ser humano, por amor aos estudantes, né, porque em si o professor hoje no Brasil e em vários países do mundo eles dão aula não apenas por um simples salário, mas sim porque eles amam aquela profissão, porque eles amam passar conhecimento, né? E formar não jovens que pensem como eles, mas formar jovens críticos, jovens pensantes, né? E que venham em si, né? Não apenas ser um objeto para o Estado, né? Como ontem eu estava assistindo a live do Olívio Dutra, né? Ele mostra simplesmente que na política, né, hoje em dia a gente é um objeto, a gente é uma estatística para eles, né? E na verdade, quando a gente, né, a gente tem pelo menos uma consciência de classe, a gente se torna sujeito. A gente se torna sujeito, né? A gente pode ver a pandemia, né, o governo Bolsonaro, e daí, né, gripezinha, né? E diversas, né, desculpas, né? Eu dormi com os professores do 20º núcleo na praça, né, na frente do Piratini, né, e pude ver com meus olhos, né, não apenas os professores da educação lutando, claro, eles estavam lá, posaram, dormiram, né, durante a noite a gente fez até uma roda para estudar, né, a educação não foi, a gente não aprende apenas na sala de aula, a gente aprendeu ali, né, qual é a função de um cidadão, né? Eu pude ir para, né, Nova Santa Rita,
conversar com professores e dizer o porquê que eles tinham que lutar pela educação, porque eles tinham que lutar para que eu pudesse ter um acesso, né, a uma educação de qualidade, que professores sejam valorizados para me dar aula, né, e dizer que realmente, né, foi de enorme tristeza que depois que terminou a greve, meu professor de filosofia, que era uma pessoa que eu tinha grande afeto, e que eu estive lutando, tipo, lado a lado com ela, né, e depois ela saiu do estado, foi para a rede federal. Hoje ela se encontra na rede federal, num IF, né, em Canoas, né, e mostrar que um professor da rede estadual, né, ele pode ser mais valorizado, né, na rede federal, né, e mesmo assim a gente sabe, eu como estagiário agora da SURGS, né, o sindicato da URGS, da UFSPA e do FRS, sei como, né, os professores da rede, os técnicos, professores da rede federal também estão sendo atacados, né? É um ataque assim brutal do governo federal, estadual, municipal, né, e que vem cada vez atacando, né, o nosso núcleo, né, do desenvolvimento social, da sociedade, como civilização, né? Realmente, assim, eu acho que tem que haver uma unificação, assim, um trabalho, né, com os pais, né? Eu sempre dizia no Vila Prado que faltava uma vontade em si da direção. Oi? Só para a gente seguir concluir, para a gente poder seguir a roda e sim, os outros cada palavra também. Que faltava, né, uma coisa, né, que algumas escolas, algumas direções fazem, né, que tive sérios problemas na minha escola por causa que eles voltaram muito rápido da greve, eles furaram a greve, né, e eu disse para eles, assim, para a diretora, né, da escola, os estudantes, essa greve não é apenas dos professores, né, porque ela disse que estudante está fazendo aqui dentro da sala dos professores, né, opinando. Eu disse assim, essa greve não é só de vocês. Os estudantes recebem 35 centavos por merenda escolar por dia na rede municipal, na rede estadual, desculpa. Isso é um absurdo. Daqui a pouco eles estão dando ração pra gente, né? Eu não duvido. É isso que eles defendem, né? Que para eles nós somos escravos, nós somos apenas uma força de trabalho, uma mão de obra, né? E é isso que eles querem, que nós sejamos robôs, que nós fazemos, né? Então, para terminar, né, dizer que realmente essa pandemia está mostrando, né, que esse sistema, como que ele é, né, nu, cru, né, e que a gente tem que pensar, né, em um sistema que não mercantilize nossos sonhos, que não mercantilize as necessidades da população, as necessidades básicas, né, e entre elas são saúde, segurança, educação, né, emprego, né. Então, dizer que a educação realmente no Brasil ela deve ser muito, muito mais valorizada do que é, porque realmente, assim, eu não vejo valorização, né, na nossa educação, assim, os governantes chegam a criar crises, né, para aplicar projetos, né, de precarização da educação, e isso é horroroso, né, são jovens perdendo acesso, né, a esse estilo, né, de educação e tudo mais. Queria deixar mais isso, né, para contribuir. Adriano, eu abro mão do meu tempo para deixar as profs falar. Viu? Eu abro o tempo do meu tempo para poder deixar as profs falar aí. Kátia, Miriam? Posso, então? Posso? Pode. Então, assim, eu queria dizer para o Vicente que é muito importante para nós, enquanto educadores, saber, né, o quanto é importante para ti estar lutando do nosso lado, porque para nós o que vale a pena continuar na luta é isso, é saber que a gente consegue cativar e consegue desempenhar a nossa função, que é desenvolver um cidadão pleno e crítico, e não um cidadão que pense que nem a gente, que tenha condição de pensar por si só, analisar e olhar o mundo com criticidade, né? Hoje a gente está aí, nessa pandemia, num projeto de mercantilização da educação que não começou hoje. Aí eu preciso lembrar
pouquinho, né? Lá em 2017, com a reforma trabalhista, antes disso, quando passou a terceirização na atividade fim, né? Isso tudo vem vindo, é um projeto de acabar com a educação pública, de acabar com uma educação pública de qualidade. Isso foram vários projetos que foram culminando. Quem não lembra lá em 2018 dos ataques da escola sem partido, do kit gay, das mamadeiras de piroca das creches estaduais e municipais, fake news que a população comprou e cada vez foi desrespeitando mais a profissão do educador. E como é importante a gente ter a comunidade, os alunos junto conosco, desmistificando ou desmentindo essas situações, lutando pela educação pública de qualidade. E a gente teve agora uma vitória que precisa ser ressaltada aqui, que foi uma vitória dos educadores, dos alunos e das comunidades escolares, que é o Fundeb. Nós estávamos ali na berlinda de perder o Fundeb em dezembro, com o governo federal querendo jogar ele lá para 2022 só. E quem conseguiu fazer isso? Quem conseguiu a mobilização? Então, é necessário a gente falar isso, a gente relembrar que, embora esteja ruim, sim, a situação da educação, ela vem se agravando ao longo do tempo, a gente só consegue alguma coisa na luta e na união. É só isso que é só assim que a gente consegue. A gente precisa estar sempre, além de estar acompanhando, porque a cada dia é um ataque diferente, a gente venceu o Fundeb, conseguiu o Fundeb na Câmara com o CAC, que é o custo aluno qualidade, com os 70% de vinculação para o salário, e no mesmo dia, e na outra manhã, nós tínhamos deputados aqui do Rio Grande do Sul atacando os sindicatos, os movimentos estudantis, dizendo que o CAC era dinheiro para sindicato e para a união de estudante e não para o aluno. Né? E logo em seguida, que a gente continua lutando para que o texto seja aprovado sem destaque no Senado, vem a Câmara de Deputados a querer votar contra o reajuste do piso nacional do magistério. Então, é um ataque em cima do outro e nós precisamos estar mobilizados e estar acompanhando. Eles estão aproveitando a pandemia para fazer lá que nem o ministro do Meio Ambiente que queria passar a boiada toda. E a gente não pode deixar isso acontecer. E como é que a gente faz isso? É assim como o Vicente falou, é lutando, é estando junto. Como foi falado, as greves, os movimentos, eles não são de uma única categoria. É de todos. Todos precisamos do Fundeb para ter uma escola pública de qualidade. Todos nós precisamos do piso do magistério, porque o professor precisa ser bem remunerado para poder desempenhar um bom trabalho. Porque vocês acham que um professor que tem que estar pegando 60 horas para conseguir ter um mínimo de verba no fim do mês, ele vai conseguir se adequar, se entregar do jeito que precisa, da mesma forma de um que trabalha 40? Ele não consegue. Né? Um professor que, como a professora Nívia disse, precisa pedir empréstimo para o banco para poder receber seu salário, ele vai conseguir estar ali de corpo e alma fazendo um bom... É claro que ele vai tentar fazer um bom trabalho, porque ele é comprometido, o professor é comprometido com a educação. Mas não tem como. Uma pessoa está pensando que se não pagar o aluguel, eles vão pedir a casa de volta, que se não pagar seu financiamento, vai perder para o banco aquele item que comprou. Ele vai conseguir também estar dando conta das aulas remotas, agora que a gente está vivendo na pandemia? Não vai. Então, a situação da educação, ela não é só do educador, ela é de todos. E nós temos um governo federal que ataca a educação pública, um Ministério da Educação alheio à pandemia que a gente está vivendo, um Conselho Nacional de Educação que não norteia o que se precisa ser feito, e governos estaduais e municipais perdidos no meio disso tudo, porque a gente não tem um norte. Nós não temos um governo federal preocupado em pensar educação.
Ele já não estava preocupado em pensar em educação de qualidade antes da pandemia. Agora, muito menos. A preocupação do nosso governante é dar cloroquina para EMA, né, Adriano? Que agora eu aprendi o nome do bicho certo. Não é pensar a educação, não é pensar o que a gente pode fazer, olhar para os países que já passaram por isso, aprender com o que eles passaram, como é que a educação está sendo vista. Infelizmente, aqui, o projeto deles é bem o que diz o Darcy Ribeiro, o projeto deles é uma crise, é a crise da educação. Quanto pior, melhor, porque aí mercantiliza, porque aí abre para as escolas privadas, querem dar voucher para as escolas privadas. Este é o governo que a gente tem. E a gente vai ter, sim, é cansativo, mas a gente vai ter, sim, que incansavelmente lutar pela educação pública com todas as armas que a gente tem. Uma das armas é a verdade, outra é a informação, e a outra é a nossa união. Muito bem. Professora Kátia, nos ouve? Quer dar um palpite aí? Sim, estou ouvindo. Está caindo de vez em quando minha internet, que não sei porquê. Mas, enfim, eu quero começar a minha fala com a questão dos governos, né, que é inevitável se falar, não se falar, né, porque a gente depende, infelizmente, a gente depende disso para sobreviver no meio desse caos todo, né. Foi que nem eu fiz na abertura ali, eu disse, antes da pandemia já era um caos, né, em determinadas instâncias aí, estadual, municipal, né, mas agora evidenciou mais, né, a questão da desigualdade, né, eu tenho muita preocupação com os alunos esses que não têm esse alcance, né, que é necessário, e sempre lembrar que a gente é bem contra esse ensino à distância, até porque é um projeto, né, eles fizeram propaganda disso, né, então eu tenho até medo de confundirem, né, porque, que nem a Miriam falou, é muita falta de conhecimento e informação, né, a minha esperança é que com os pais em casa, com as crianças, eles estão vendo que não é bem assim que funciona, né, porque todo mundo lembra do projeto de educar em casa, né, que tá, né, e a gente é totalmente contra, a gente está se adequando a isso diante do que está acontecendo, que é uma pandemia, que é tudo muito novo. A gente em Sapucaí, na rede municipal, a gente tem um grupo de trabalho para organizar a questão municipal, e a gente sempre discute, né, a gente é muito novo, é uma informação por semana nova, a gente tem que estar sempre se reunido para ver as questões todas. Sapucaí tem 17 mil alunos, 3 mil, né, Miriam, que não tem alcance, né, a questão da internet, né, e foi o que eu disse, não é esse grupo que tem que definir, isso aí é a gestão, isso aí eles que tinham que dar um jeito desses alunos, né, se adequar a toda essa questão, porque me preocupa muito, né, essa desigualdade. Aí, as minhas sobrinhas, que tem, vou dar o exemplo delas, né, tem um computador bonitinho ali, pode assistir a aula, o neto da Miriam, né, pode ali fazer toda a aulinha com a professora, e aqueles que não podem, mesmo a gente sabendo, né, que mesmo sendo à distância, não vai ser a mesma qualidade, mas, enfim, eles não estão tendo esse privilégio que os outros têm, né. Então, me preocupa muito isso, né? Falar de governo, realmente, eu não, a professora Nívia citou, né, o nosso deputado, eu nunca esperei nada desse deputado aqui, que nos representa em Sapucaia. Poxa, acho que 80% da população nem sabia que era o Bolsonaro, ele já botou ele foi porta-voz do Bolsonaro em Sapucaí, né, porque ele já montou lá o prédio todo dele, bem antes da eleição, né, para o pessoal. Então, eu realmente, assim, é que a gente cansa de falar tanta coisa. Imagina,
um cara que levantou a bandeira kit gay, entendeu? Uma das carros-chefes de campanha dele foi kit gay, e podia todos os professores, está falando que não existe. Eu ofereci 10 mil reais, eu me lembro na época, para quem me mostrasse o tal do kit gay, que era, né? Então, o que esperar, né, de um governo desse, que em campanha marginalizou os professores, marginalizou toda a nossa categoria, porque a gente nunca foi valorizado. Vem governo, entra governo, sai governo, mas esse aí marginalizou, realmente marginalizou o professor. A gente só foi esquecido um pouquinho agora esse ano, por causa, infelizmente, que pegaram agora o pessoal da saúde, né? Então, deixaram um pouquinho a gente de lado, né? Porque senão a gente estaria ainda, e estamos ainda, né? Mas a gente só é esquecido um pouquinho, daqui a pouco eles lembram de novo da gente, né? Mas essa questão é que me preocupa bastante, essa desigualdade, né? Essa falta de equidade para os nossos alunos que não têm acesso, né, no meio de uma pandemia, porque já é difícil, e cada vez está mais perto da gente, cada vez mais a gente fica sabendo de famílias, né, que tem integrantes delas né, que está com Covid, cada vez mais está perto, né? Então, a gente tem bastante preocupação, assim, a gente que participa aqui em Sapucaia desse grupo de trabalho, a gente tenta amenizar, né, os efeitos, mas vai ser bem difícil, assim, futuramente resgatar tudo isso, né? Mas como a Nívia falou, a Miriam falou, a gente é guerreira, né? Eu tenho certeza que a gente vai correr. Nós particularmente, graças a nós, que a gente vai conseguir fazer o máximo possível para resgatar isso, porque se a gente depender do sistema de políticos mal intencionados, que tem muitos, eles não infelizmente, a gente está tendo um pouquinho mais esse ano, assim, de atenção, porque é ano eleitoral, né, municipal, então a gente tem um pouquinho mais, aí aparece um vereadorzinho para fazer um projeto que nos beneficia, né, aparece um outro para ajudar nós em alguma questão social, né, que nem a Nívia falou das cestas ali. A gente tem que se virar. Eu sempre falei dentro da escola, e eu me coloco dentro dessas, que a gente sempre dá um jeitinho, né? Quando a gente, eu não sei, é que a gente não consegue parar de dar o jeitinho, né? Porque se a gente conseguisse parar de dar o jeitinho, de repente, né, a comunidade visse que não funcionava, não ia funcionar sem nosso esforço, né? Que eles que tinham que dar o jeito deles, né, que é o direito de toda a comunidade, é o jeito deles, não o nosso jeitinho, mas a gente sabe que a gente não vai conseguir parar de dar jeitinhos, porque a gente, né, tem essa parte humana, né, infelizmente, então vai demorar um pouco, eu acho, para dar rumo nisso, mas me preocupa bastante essa questão da pandemia, assim. Bom, posso assumir, Adriana, a palavra? Bom, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês com tranquilidade. Como é bom estar participando dessa live. Olha, a gente aqui está aprendendo muitas situações que realmente a gente imaginava, mas não sabia a gravidade. Eu quero começar dizendo que o que a professora Nívia trouxe foi um soco no estômago, né? Um soco no estômago da sociedade, né, da falência do Estado, né, ou da precarização que o modelo neoliberal faz com a educação, porque a ideia é essa, sucatear, como vocês bem disseram, e limitar os recursos da educação para que o sistema privado, os voucher, aquela coisa toda, assumam o papel que é do Estado, que é a educação como base da sociedade. Agora, foi falado aqui, e eu quero me somar a todos vocês, é o seguinte, foi falado da questão do Ministério da Educação, né? Se nós fizermos um retrospecto a nível de Ministério da Educação, nós vamos poder perceber que durante quase 3 meses nós tivemos um colombiano na frente do Ministério da Educação que tinha sérias dificuldades em falar o português, que dirá
fazer políticas públicas necessárias para um país continental como é o Brasil, com todas as suas contradições e, ao mesmo tempo, com uma sistemática de organizacional disso tudo. Depois nós tivemos, né, aquele que não sabia escrever português, né, que era o Weintraub, né. Então assim, ó, que na verdade eles se elegeram pregando que não havesse ideologia na educação, mas eles foram os grandes responsáveis por ideologizar a educação, né? E de uma ideologia tosca, de uma ideologia retrógrada, né? Dessa ultradireita ultrapassada, que não deu certo em lugar nenhum, e não vai ser aqui no Brasil que vai dar. E aí, então, nós tivemos o Ministério paralisado por aí aproximadamente 2 anos, 3 anos. Agora temos um terceiro ministro da Educação. Aliás, tivemos um terceiro por 3 dias, que era o ministro fake, né? Que era quase doutor, né? Então, e agora, por último, temos o quarto ministro da Educação, se nós formos fazer um retrospecto a nível de educação, da prioridade desse desgoverno na educação é essa. O quarto ministro da Educação é um que defende técnicas dolorosas para que as crianças tenham uma pedagogia mais eficiente. Então, é para a gente ver o nível que o Ministério da Educação está, que não é diferente do governo todo. Então, nós temos essa crise na educação, uma crise patrocinada pelo próprio Estado, né? Assim como uma crise na saúde, que o Ministério da Saúde não é diferente, né? Quando teve um momento ali em que se ainda tinha a luz da ciência na conduta da pandemia, o Bolsonaro resolveu tirar o ministro da Saúde, né? Que nós podemos ter todas as divergências do campo ideológico, e a temos. Entretanto, não podemos questionar a questão científica, né, da situação. Mas como o tema é educação, e eu já vou encerrando, né, embora a Miriam tenha me roubado a minha máxima aí do Darcy Ribeiro, eu quero dizer que eu tenho outra, né? Então, assim, ó, então para encerrar, eu lembro de um debate em que nós tivemos o príncipe da sociologia brasileira, o Fernando Henrique Cardoso, um debate com, então, candidato à presidência também, Leonel Brizola, onde ele dizia o seguinte, que para ele parecia muito caro a construção dos CIEPs, que eram aquelas escolas feitas lá no Rio de Janeiro, de tempo integral, né, que seria uma estrutura muito grande, com profissionais muito valorizados, enfim, ele fez todo um contexto, né, disse que era muito caro aquilo, né, aonde, inclusive, a escola de turno integral acabaria disputando com a criminalidade, porque essa é a realidade, aqueles jovens de periferia, né, onde estariam lá dentro da escola, recebendo sua alimentação, cursos técnicos, coisa e tal. Esse é o que o Fernando Henrique disse a respeito do CIEPS. E eu nunca me esqueci da resposta do Brizola. O Brizola disse que realmente o que era caro era a ignorância, né? Então, realmente, a educação ela não é cara, ela é um investimento, então aí a ignorância é muito cara. Mas eu fiz essa referência ao Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso, ele representa, ou representou naquele momento, um sistema, né? Que é o vagalhão neoliberal, hoje representado pelo Bolsonaro. Claro que tirando, né, a polidez do Fernando Henrique Cardoso, né, com a tosquice do Jair Bolsonaro. Mas a ideia do sistema econômico é justamente o mesmo, o sucateamento da educação pública, universal e de qualidade, para que as escolas privadas possam ter privilégio e vantagens do governo na indicação do pagamento do Estado para essas escolas, enriquecendo alguns barões aí que não estão interessados com a educação. E aí a Kátia levantou um tema muito interessante, que vocês me corrijam se eu estiver errado, mas parece que isso é o que eu tenho lembrado, que assim, ó, a gente pode dizer o que quiser do governo Bolsonaro, tá? Mas uma das coisas que realmente a gente
não pode falar 100%, é que ele mentiu, né, na campanha. Ele realmente falou tudo o que ia fazer. E, infelizmente, o povo entrou nessa aí. Ele falou do homeschool, né, Kátia? Que é o que nós estávamos falando, o que tu falou agora, que tu trouxe. E esse homeschool, aí eu gostaria que vocês me corrigissem se eu estivesse errado. Tratava-se dos pais educarem os alunos, não os professores, através de certas apostilas, enfim, porque era uma coisa muito... Era um projeto piloto, né? Com apostilas, com materiais e tal. Aí eu pergunto a vocês, qual é a qualidade técnica, qual é que é o conhecimento científico das áreas, né, que os professores teriam, que o pai chega em casa, ou a mãe chega em casa esgotado do trabalho, ainda vai educar o seu filho? Se agora, no período de pandemia, a gente já está vendo que tem muitos pais que já não aguentam mais, querem mandar os filhos para a escola, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, são questões assim que nos deixam bem conscientes, e aí, eu, somando ao Matheus, bem conscientes da necessidade, da necessidade da continuidade da luta. Mas para que a luta possa acontecer, e aí a gente tem que passar isso para o nosso povo, é que o povo tem que ter uma coisa chamada consciência de classe. Qual é que é a classe que nós somos? A partir daí, todas as demandas começam a se implementar. E para encerrar minha manifestação, como eu já disse que não vou falar muito, eu gostaria de citar, com relação a essa questão aí, o Bertolt Brecht, né? Que primeiro disse que primeiro levaram os socialistas, e eu não protestei porque eu não era socialista. Depois levaram os negros e eu não protestei porque eu não era negro. Depois vieram e levaram os judeus, e eu não protestei porque eu não era judeu. E por fim vieram e me levaram, porque não tinha ninguém para lutar por mim. Então, essa é a ideia que nós temos que ter da luta. Por isso, o Matheus aí, que é um jovem que está apoiando a educação através do movimento secundarista, tu pode ter certeza, Matheus, que da minha parte, tu é a luz, das futuras gerações, e eu espero que muitos jovens estejam observando a tua maneira, a tua conduta, até porque tu é o futuro das gerações, e tomara que todo mundo, essa juventude, se espelhe muito em ti. Obrigado, Wilson. Camarada, a gente está indo para a fase final da nossa live já, para a gente terminar por volta das 20h30, tá? 1h30 de live hoje, apesar do tema ser importante. E eu só vou colocar aqui até salientando o que a professora Nívia colocou na sua fala, né? Eu me lembro que ano passado, no dia do professor, encheu de falsos defensores da educação e dos trabalhadores homenagem pelo dia do professor. Só que, na prática, esses deputados e estes vereadores fazem de tudo para massacrar, né? Então, a gente está cansado de tapinha no ombro, e na hora que a gente precisa, a gente não tem. A Kátia colocou muito bem essa questão, né, dos ataques aos trabalhadores, aos profissionais de educação. Só vou discordar dela que eles não pararam. Mesmo com a pandemia, apesar daquela história do ministro do Meio Ambiente, por exemplo, professora, a senhora se lembra que eu mandei para você, o ministro da Justiça, o André Mendonça, diz que criou um grupo para monitorar professores bolsonaristas, para fichar e monitorar, né? Aí eu abro um parênteses para falar que quando alguém foi perguntar, eu acho que o ministro do Supremo foi perguntar para o procurador-geral a opinião dele sobre apreender o celular do Bolsonaro, né? Porque ele estaria participando de manifestações antidemocráticas contra a democracia, contra os poderes ficaram indignados. Era um absurdo pegar o telefone do Bolsonaro ou dos seus familiares para verificar se eles estavam, né, agindo contra a lei. Agora, gravar professor em sala de aula, né, porque eles já pegaram os inimigos, né? O inimigo desta gente são os professores. Então, isso é um absurdo, né? E a gente tem essa informação. Sem contar as fake news, essas, né? Mamadeira de piroca, kit gay, né? Agora eles estão enlouquecidos por causa de uma propaganda de uma empresa de
de perfumaria, quer dizer, que para mostrar, né, esses dias eu acho que eu não me lembro qual foi, o humorista também que fez uma piada, que nós estamos indo para o século V, porque, sabe, o negócio está assim, parece que as pessoas perderam a humanidade, né? Eles, hoje na Câmara de Vereadores, só para mim não perder aqui, na Câmara de Vereadores, hoje um vereador fez uma proposta de projeto indicativo para o governo distribuir medicamento preventivo da Covid-19. Aí o vereador perguntou, mas qual medicamento? Que não tem base científica. Né? Então os caras estão lá, né, diz o Matheus, ganhando 11 mil por mês, para fazer esse tipo de projeto, e aí a professora Nívia mais uma vez comentou a questão das cestas básicas, 40, tem quantos alunos naquela escola? Aqui a Miriam pode falar com todas as condições sobre a luta que está sendo feita no sindicato para ajudar os trabalhadores terceirizados que perderam o seu salário. Eu que sou defensor, né, defensor do lockdown, que eu acho que o mundo fez assim, por que aqui no Rio Grande do Sul, por que no Brasil está sendo diferente? Esse isolamento, essa flexibilização só está piorando a situação, porque tem gente que está desempregada, tem gente que perdeu o emprego, tem pessoas que têm redução do seu salário, né, por causa dessa pandemia que não achata nunca essa curva, né? E até quando nós vamos empurrar com a barriga uma situação que o mundo disse que tem um meio, tem uma forma de fazer. Enquanto não tiver a vacina, enquanto não tiver uma outra maneira, é com lockdown. E eu gostaria de ver a opinião também de vocês nessa última rodada, né? E, por fim, eu gostaria de saber, a gente viu algumas notícias hoje, não sei se elas são 100% verdadeiras, né? Que é a questão da volta às aulas agora, né? A Miriam compartilhou hoje que aqui no município, até 31 de agosto, as aulas têm suspensa. Parece que em outros locais do mundo as aulas voltaram e parece que houve um aumento de contaminados, né? A Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, fala num estudo lá que mais de 1.700 alunos estariam contaminados e profissionais na educação se as aulas retornassem, né? Então, né, nos coloca numa situação assim que a gente fica... e por isso que a gente, né, lutou muito para criar esse bate-papo da cidadania, para que a gente possa ouvir as pessoas, né, que vivem, que conhecem a realidade, né, porque eu posso falar muito bem, né, sobre a educação, mas realmente quem trabalha e vive o dia a dia é que tem as condições de nos dar os mecanismos para pensar nessa situação. Então, colocava a questão da volta às aulas no meio dessa pandemia, né, se vocês entendem que isso tem fundamento, né, e deixar aqui a minha mensagem mais uma vez, né? Nós já tivemos advogados na nossa live, nós já tivemos médicos na nossa live, mas eu estou muito feliz em ter, né, os responsáveis por todas essas profissões aqui junto conosco nessa live. Quem quiser falar agora pode usar da palavra aí. Bom, com relação à volta às aulas... Só que, professora, não é fingimento, é do fundo do nosso coração essa alegria de ter vocês aqui conosco. Que bom. Assim, com relação à volta às aulas, as escolas do Estado não têm nenhuma data ainda definida. Nós estamos, assim, estudando muito, a gente faz muitas reuniões e temos orientações para quando isso acontecer, nós irmos pelo sistema híbrido, né? Ou seja, se nós temos 30 alunos dentro de uma sala, vai só a metade. E eu posso dizer para vocês assim, ó, eu como vó que sou, né, eu disse para as minhas filhas o seguinte, se voltarem às aulas, não mandem as crianças para a escola. Eu, como pessoa que trabalha com criança pequena, não tem como. Porque tem que ter uma pessoa só para ficar dentro dos banheiros, tem que ter uma pessoa para ficar no bebedor, tem que ter uma pessoa cuidar mais ou menos de 4 alunos para que um não pegue a merenda do outro, para que um não pegue o refrigerante do outro, para que eles não fiquem trocando de máscaras. É impossível. Nós estamos falando de crianças. Crianças não têm, os adultos não estão conseguindo respeitar determinadas coisas, quanto mais as crianças. Então, eu disse para minhas filhas, enquanto não sai vacina, perca-se o ano, mas não se perca a vida dessas crianças. Então, eu
como vó, eu disse, não levem as crianças para a escola. E isso eu digo para todos os pais que me perguntam, eu digo o seguinte, assim, ó, esse ensino à distância não funciona, nós estamos massacrando essas crianças, coitadinhos, os pequenos, principalmente, porque os pais estão se estressando na hora deles fazerem as atividades, não é a mesma coisa, é um estresse para a criança, é um estresse para os pais. Eu, como educadora, eu acho que deveria se perder o ano, tá? Perde-se o ano, e o ano que vem volta do zero, mas eu não tenho influência nenhuma, eu só tenho que seguir ordens. E as ordens é o seguinte, se a escola abrir, que não tem uma data definida ainda, as pessoas me perguntam, tem data para a escola do Estado? Não, não tem. Nós estamos nos preparando para isso, mas não tem uma data. Agora, quando vir, nós vamos fazer o nosso máximo, mas nós não temos nem pessoas suficientes para tomar conta. Eu teria que ter mais funcionários, eu não tenho, eu ainda estou com falta de professores. Eu tenho disciplinas que não tem professor ainda. Então, assim, não vai ter gente suficiente para cuidar dessa gurizada toda. Não vai ter. Então, enquanto não encontrarem a vacina, deixem os filhos em casa. É só isso que eu tenho para dizer. Queria, né, levantar, né, em cima dessa pauta, né, da volta à aula e o lockdown, né. Uma companheira da Intersindical, né, da minha vice-diretora, Emília Massot, que eu estagio em Porto Alegre, e daí eu estudo perto do meu estágio, né, daí eu estudo no Emília Massot, né. Ela pegou e me disse, né, numa reunião que a gente teve entre líderes de turma, né, conversando sobre a volta às aulas, que uma colega de categoria dela, né, da Intersindical, disse para ela, né, a missão nessa pandemia, né, em meio a essa pandemia, não é acabar o ano letivo, a missão é salvar vidas, né, é preservar nossas vidas, né. E eu acho assim que realmente é uma missão, tipo, muitas pessoas estão perdendo entes queridos, né, pessoas que amam, né, familiares, e enquanto a gente, né, quer continuar a nossa vida, mas a gente pode, né, não estar continuando a nossa vida, mas a gente pode amanhã ou depois de amanhã colocando um ponto final na nossa vida, né, ou na vida de pessoas que estão ao nosso redor, né, e talvez pessoas que nem estão ao nosso redor. Daí eu tava conversando com a minha avó, né, ontem de noite ela chegou tarde, né, ela tem uma lancheria em Sapucaia, e daí eu falei pra ela, vó, já parou pra refletir, tipo, pessoas que estão ficando em casa nessa pandemia estão fazendo bem, né, sem olhar a quem? Porque em si isso já é um ato de solidariedade com o ser humano, já é um ato de amor, né, com outros seres humanos, né, porque a gente não tá apenas cuidando da gente que tá em casa, né, a gente tá cuidando das pessoas, né, que a gente pode passar na rua e passar o vírus, né, a gente está cuidando de outras pessoas que são entes queridos, né, que são amados por outras pessoas, né, e realmente eu acho que só quando toda a população se conscientizar, né, a gente vai viver num mundo melhor, um mundo que coloque a vida acima do lucro e não ao contrário, né. Mas enfim, sobre o lockdown, a única alternativa realmente, assim, o Ocupe, a juventude que eu componho, né, que eu faço parte, esteve junto, né, assinando, né, uma ata, né, de reivindicações, né, e a reivindicação, a pauta é um lockdown, né, em si, né, onde o Vanazzi, prefeito de São Leopoldo, assinou embaixo também, né, apoiando. O prefeito de Sapucaí já se fala, né, em lockdown, né, e espero que os prefeitos, né, da região metropolitana também aderem, né, a esse tema, né. O prefeito de Porto Alegre também, o Marquesan, se fala mais ou menos em lockdown, mas a gente sabe, né, o tipo de política que eles defendem. E só citar uma coisa, assim, que eu queria deixar, né, em pauta, assim, que citaram Darcy Ribeiro. E eu me lembro, né, antes da greve da educação, eu discursando, eu citei, né, a questão do projeto. A crise é um projeto, né?
E a questão, né, de que se não construirmos escolas, faltará, né, vamos construir prisões, né, vamos estar construindo prisão, né. E além disso, né, eu queria dizer que a gente vive num mundo, né, onde o obscurantismo domina, né, predomina, onde a ciência não é valorizada, né, a educação em si automaticamente não. A universidade pública vem fazendo um papel muito importante, os IFES, né, vem fazendo um papel muito importante no combate dessa pandemia. A Fiocruz, né, vem, né, sendo referência na América Latina, né, no combate, na questão das pesquisas, né, de dados, né, e eu acho que realmente a alternativa é um lockdown, a alternativa é uma saída onde todos possamos, né, ficar em casa. E sobre a questão, mas como, né, eu vou ficar em casa, né, a gente está em meio a uma guerra, né, a gente está em meio a uma guerra onde o exército, né, outro exército que quer nos matar, ele é invisível. A gente não sabe, né, se ele tá ali ou se ele tá ali, né. A gente só sabe que ele é invisível e enquanto não houver uma vacina, a gente só tem essa alternativa. Infelizmente, né? Infelizmente, realmente, infelizmente, né? Mas a gente não pode colocar o lucro acima de vida jamais. A gente tem que pensar, né, no próximo, né? Com carinho. É isto. Ok. Então, Quem quer? Adriano, sobre a volta às aulas aqui em Sapucaia também. Sobre a volta às aulas aqui em Sapucaia também não se tem data de volta às aulas, né? Hoje saiu o decreto prorrogando a suspensão da aula presencial até 31 de agosto, porque os decretos de Sapucaia desde março, eles estão saindo aos... Não é um decreto único, mas é claro que se discute protocolos sanitários, porque a gente não vai chegar numa sexta-feira de tarde e pensar, segunda vamos voltar às aulas, né? É claro que precisa ser discutido os protocolos sanitários até para saber que não está na hora de voltar. Então, logicamente, se discute as questões de volta às aulas, muito mais para estar acompanhando o que se precisa ter para poder voltar às aulas. E assim como a professora Nívia falou, tudo aquilo que a gente não tem. Hoje, nenhuma escola, seja estadual ou seja municipal, tem condição de voltar às aulas. Mas se discute os protocolos, porque a gente precisa saber o que tem que ter para conseguir analisar se a gente tem a condição de volta. E nós não temos. Então, por enquanto, também não tem nenhuma... não estamos aventando nenhuma data de volta às aulas aqui no município. Posso? Eu acho que já é a última rodada, né? Então eu já vou encerrar minha participação aqui. Eu quero agradecer a todas vocês e vocês também, né? Que estão aqui nos observando, nos vendo, participando. Eu quero mandar um abraço especial ao nosso camarada de bancada, que hoje cedeu o espaço dele, que é o Luiz Fernando Rosman, né? Que está em casa assistindo e colaborando com seus comentários. Mas assim, ó, eu queria encerrar dizendo, sendo repetitivo, mas é necessário, pela qualidade desse debate, por aquilo que nós aqui conseguimos aprender em conjunto, e o mais importante, passar para as pessoas que nos assistem, né? Eu acho que nós aqui somos todos... estamos todos de parabéns por esse debate, como bem trata essa plataforma, né, como bate-papo da cidadania. Nós todos aqui fomos exemplos de cidadania, né, de como a gente tem que colaborar com uma sociedade para que, né, o obscurantismo não prevaleça. E eu só vou discordar um pouquinho da fala do Matheus, onde ele disseste que o obscurantismo ele é preponderante. Na verdade, não. Isso é uma pequena parcela dessa sociedade que gosta de fazer o culto à ignorância. Quanto mais ignorante,
mais bonito é, né? Então é aquela coisa assim, o cara diz que é contra a ciência porque é bonito, e ele acha isso bonito, mas isso é uma parcela mínima. Só que, entretanto, essa parcela ela é mínima, mas é barulhenta. E nós temos que fazer o contraponto. Nós que somos os defensores da democracia, da república e, acima de tudo, da educação. Temos que levantar a nossa voz e não deixar que essas vozes obscurantistas da época do pré-iluminismo, né, venham dar luz, trazer trevas aonde realmente já se passou. Hoje nós estamos... E não se espantem, a professora Nívia trouxe um dado aqui que é interessante, né, que só voltaria à escola quando a vacina realmente estiver disponível. Concordo, professora, porque tu trouxeste aqui um dado que todos nós aqui, que não é diferente das escolas municipais. As escolas hoje têm dificuldade na sua estrutura mínima, né, de infraestrutura, não tem condição de ter um distanciamento mínimo, não tem condição de manter uma higienização, não tem a condição mínima de dar aos alunos... Tem escola municipal e, inclusive, estadual até em maior número, que não deve ter pia para os alunos lavar a mão. É disso que nós estamos falando. Aí o governo do estado ou as prefeituras querem discutir quando é que retorna às aulas, se não há a condição mínima de se estabelecer um distanciamento mínimo, sem contar as crianças. Isso nós estamos falando em ensino médio, que já é complicado, né? Agora estamos falando em fundamental, agora vamos falar do ensino de criancinhas pequenas, né? Da educação infantil. É muito pior. As crianças não têm essa... E nós mesmos adultos, nós falhamos em algum momento de não lavar a mão, ou, enfim, imagina as crianças. Então eu sou contra também essa questão, me associo com todos vocês, mais em especial com a diretora Nívia, por estar dizendo que é contra realmente a volta às aulas. Eu também sou contra enquanto não há vacina. Agora, o que nós temos que trabalhar e discutir é que o Estado, quando eu digo Estado, em todas as esferas, dê as condições mínimas para que essas crianças que estão lá num gueto, onde não tem uma estrutura mínima, não tem smartphone, não tem acesso à internet, não tem comida para poder estudar, que o Estado realmente faça o seu papel, né? Eu acho que os impostos que a gente paga é para isso. Então, para concluir, fazendo já essa reflexão em tom de desabafo, eu agradeço muito a cada um de vocês, porque hoje eu saio daqui muito melhor do que entrei. Saio daqui realmente com mais conteúdo e com mais preparo para poder falar sobre educação. E ninguém melhor que os mestres para nos ensinar. E eu gostaria de terminar aqui fazendo uma referência, Adriano, que eu acho que não podemos deixar passar, com relação ao Sintesa, que é o sindicato onde a Miriam e a Kátia são dirigentes sindicais, que nesse momento de pandemia está fazendo um trabalho além da sua categoria. E isso aqui todo mundo tem que saber. O Sintesa organizou, quem puder passar lá na frente do Sintesa, que fica na frente da escola Cecília Meirelles, poderá ver lá que tem na sua fachada, na frente, lá no seu portão, tem um varal solidário. Nesse varal solidário, as pessoas podem colocar agasalhos, né, nesse período de pandemia, assim como pode retirar, né? Eu achei de uma ideia fantástica, e eu parabenizo aqui tanto a Kátia como a Miriam, como as pessoas, o Adriano também, as pessoas que foram responsáveis pela confecção desse varal, e também nesse varal consta lá para acesso de todas aquelas pessoas que podem, né, Kátia, até depois pode me complementar, mas as pessoas que necessitam de uma máscara não têm, geralmente as pessoas que estão em situação de rua, eu sou muito simples e tal, chego lá e pego. Então, assim, vocês estão de parabéns, porque realmente educação é isso, educação é pensar nas pessoas, para além da sala de aula. Então, é muito importante, eu fico agradecido, e sou
eu sou muito agradecido por ter vocês como meus companheiros de luta e ter vocês sempre na linha de frente. Muito obrigado a todos, um agradecimento especial à diretora Nívia, que tirou um pouco do seu tempo para vir dialogar conosco e traz para nós aqui uma realidade bem importante. E também já estendendo, que está à disposição aqui, diretora, quando a senhora quiser fazer parte, a gente está sempre querendo, e assim como os demais, ouvir pessoas desse gabarito. Muito obrigado a todos. Obrigado, Wilson. Professora Kátia? Deixa eu ligar meu microfone. Então tá, né? Sempre é bom estar discutindo a educação, sempre é soma, né? A gente sempre tá vindo com outras ideias, com outras realidades, né? Que a gente, né, não desconhece tanto assim, mas é sempre coisas novas que aparecem. Em relação à volta às aulas, né? Vamos ser bem sinceros aqui, né? Como já foi falado aqui, eu não visualizo, não consigo visualizar, e aí a Miriam, a professora Nívia vão concordar comigo, a gente que está dentro da escola, eu não consigo visualizar. Gente, eu saí, né, em licença classista 3 anos atrás, eu não tinha papel higiênico dentro da escola, nem para mim, nem para as crianças, entendeu? Eu não tinha material para escrever no quadro dentro da escola. Então, eu não consigo visualizar. Só se tinha, como sempre, com aquele jeitinho que a gente sempre dá, né? Então, eu não consigo visualizar essa volta às aulas desse momento com todos os protocolos que têm que ser estabelecidos dentro de uma escola. Tirando a questão do distanciamento, que eu realmente não tem planejamento que seja um alcance assim que eu consigo, né? E fora o pessoal, né? A gente não tem pessoal suficiente. Eu só vou dar um exemplo aqui, nossos auxiliares municipais, a maioria do grupo de risco, 95% das pessoas que trabalham na limpeza da escola é do grupo de risco, né? Auxiliar municipal que faz limpeza, que atende, né, as terceirizadas. Mas os professores fizeram um levantamento de professores de grupos de risco, se reduz, olha, eu não tenho esses dados, mas eu acho que 60% professores com mais, entende? Então, não tem como visualizar esse retorno realmente. O lockdown é necessário, né? Eu gosto muito de usar o exemplo assim, quando a gente estava apavorado lá alguns meses atrás, olhando lá os países da Europa, quando dava 1000 mortes por dia, que a gente via aquelas ruas lá dos países da Europa, era cidade deserta, parece aqueles filmes de fim de mundo, né? Que as ruas eram desertas. Aqui é o contrário. Aqui, quanto mais aumenta o número de mortes, mais gente tem na rua. Eu não consigo, realmente é difícil a compreensão. Eu acho assim, eu sou totalmente contrária, né, à volta às aulas, né? Não tem como, né? Eu concordo com a Nívia quando diz os nossos superiores, a gente cumpre ordens, que nem a Nívia, né? Eu acho que o Conselho Nacional de Educação, o Ministério de Educação, teriam que rever a questão do número de aula, horas-aula, né? Porque realmente não tem como ser diferente que isso. A gente que vive realmente a realidade, né? E dizer, né, já me despedindo aqui, dizer que esse momento é muito importante, porque eu sempre sou a favor de conscientizar, informar, desmentir, porque acho que mais que a gente tem feito é desmentir, né, as questões todas que aparecem. É incansável, e é cansativo, a gente tem que estar sempre batendo na mesma tecla, sempre dizendo que é mentira, que não é bem assim, entendeu? Eu queria pedir que as pessoas da comunidade, da sociedade, acreditassem mais quem está de frente ali na situação, entendeu? A gente está ali vivendo a realidade, assim como os profissionais da saúde estão lá vivendo a realidade, cientistas, enfim, eu queria fazer esse pedido,
né, aproveitar esse momento e fazer esse pedido, porque é bem difícil e cansativo, né, diante de tudo isso, mas como a gente é guerreira, né, eu tenho muito orgulho de ter mulheres guerreiras do meu lado e homens também guerreiros, a gente é de luta e a gente é incansável, né, porque faz muito tempo que a gente está nessa luta. Enfim, quero agradecer todo esse momento que a gente teve, é sempre muito bom estar discutindo a educação. Prazer conhecer a professora Nívia, né, não pessoalmente, mas aqui virtualmente, e salientar o trabalho do que ela faz na escola ali, aquela escola, todo mundo quer entrar naquela escola, quando eu tiver uns netos, vou botar meus netos ali, né, porque todo mundo fala muito bem, e tem fila para entrar, eu quero saber qual é, né, a mágica que ela faz ali, né, e o seu, né, o quadro todo, né, e o Vicente, o Júnior, né, e meu amigo Adriano, e a minha companheira de sempre de luta, né, do município, a Miriam também. Boa noite para todos, assim, foi um prazer estar aqui com vocês conversando. Bom, pessoal, não vou deixar a Kátia mentir sozinho, porque a minha filha, quando estava em época de escola, queria estudar na escola Sapucaia. Ela queria que o transporte para ela ir para lá, e ela morava do lado do colégio. Não, o colégio está aqui do lado, não vamos gastar. Parabéns aí, bom que tem uma escola com tanta referência assim. Pessoal, rapidamente aqui eu quero agradecer o Luiz Fernando, tá? O Claudionor Vicente Bueno, a Débora Viana, deixa eu ver mais quem aqui para não deixar, a Miriam Velasquez, a professora Ana Deise, nossa companheira de sindicato, o Valdemir, o Gabriel Diniz, o Luciano de Castro, que passaram, deixaram uma mensagem, deram um link na nossa live. E dizer para vocês, agradecer, eu sei que a Miriam, a Kátia, o Vicente também, a professora Nívia Garanto também, está tendo muita experiência com live, com reunião online, né? Eu imagino que as gurias do Sintesa tiveram essa semana inteira em reunião, porque estavam votando o aumento do desconto do FAPES, né? E a gente, apesar de não estar, as pessoas acham que a gente não trabalha, né? O outro lado nos chama de vagabundo, né? Não sabem eles a luta que a gente faz para estar nesse momento. E como disse muito bem a Kátia, né, essa questão de estar desmentindo, né, de ter que estar mostrando a verdade, pedindo para as pessoas se protegerem, para não irem para a rua, que a vida é mais importante que qualquer outra coisa nesse momento, que nós estamos vivendo uma pandemia que na nossa geração nunca viveu, não sabe, né, como conviver com isso, e que a gente está aqui para defender vidas. Né? Então, eu estou muito contente, realmente, do fundo do meu coração, essa foi a live que eu mais gostei, pelas pessoas que participaram, né, pela importância, né, e dizer mais uma vez, né, da valorização e do carinho que a gente tem pelos professores, né, e a Kátia disse muito bem, né, eles iniciaram com aquela história de reunião, de aula em casa, né, de permitir, né, eu tenho certeza que muita gente que pensava assim viu que não é uma tarefa que mais do que conhecimento tem que ter muito amor, né, para ensinar os nossos filhos, os nossos netos aí. Bom, nós tradicionalmente encerramos a nossa live, né? Vocês podem ligar o microfone de vocês, se vocês quiserem, para nós encerrar a nossa live com o nosso grito de guerra, né? Que não é nada político, é pela vida mesmo. Fora Bolsonaro, né? E viva os trabalhadores, viva a educação, e muito obrigado pela atenção. Fora Bolsonaro, bem fora! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.